Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu desenvolvi esse projeto aqui, estético, mas completamente funcional, com vídeo rodando, com as interligações das camadas uma com a outra. Tudo isso aqui eu fiz um time-lapse para mostrar para vocês como é que eu desenvolvi isso em 1 hora. Então, cara, me dei esse desafio e eu já comecei, né? Comecei com o header, com a imagem da header, porque eu já queria fazer nessa temática o meu projeto Tamar, um projeto mais proteção marinha. E aí eu comecei a fazer as interligações dessas camadas, dessas seções que a gente fala, certo? Aqui, essa eu já fiz a interligação com a camada de cima, que era uma areia da praia, interliguei uma com a outra, e aí eu comecei a fazer a interligação com o mar. Como é que eu faço? Eu pego a camada de cima, sobreponho a camada de baixo, e aí eu meio que passo uma borracha, ou tento fazer algumas interligações com alguns elementos da imagem de baixo. Acho que agora vai passar isso aqui, ó. Isso, ó. E eu já fui testando para ver quanto é que eu tenho que puxar, se vai ficar pouco camada de baixo. Então tudo isso você já faz. Apaga de cima e aí já deixa de baixo ali já preparada para salvar. E eu já vou para outra, né? Achei essa camada aqui, eu tive que fazer um truque de complementar espaços vazios no Photoshop, certo? A gente usa muito isso para transformar imagens que estão verticais em imagens horizontais, ó. É só deixar ela em cima sensível ao conteúdo e quando você preenche ela, você transforma ela em horizontal, ela já preenche a camada ali que está vazia com a camada mais parecida com o que está no centro da imagem. É muito legal fazer isso para transformar as imagens que você pegou ali, elas estão horizontais, em vertical e horizontais, né? E eu já começo também a buscar as camadas de baixo e a montagem ao site. O bom e velho FreePic, eu não ia perder tempo com a logo, porque não é um projeto de brand, é um projeto web, mas eu usei essa logo em outro lugar. Eu usei essa logo onde é que foi? Eu acho que foi em alguns menus ali embaixo que eu usei essa logo para fazer tipo umas caixinhas de texto, né? E aí esse menu vai pro brecha porque ele não combinou com o site. E agora, depois do background feito, depois eu vou para a montagem do site e ali eu começo a desenvolver a tipografia. Nessa aqui eu usei a prata, certo? Se não me engano, a tipografia prata para o título e para o subtítulo eu usei a lato. Ó, a prata, eu já fiz um espaçamento maior para trazer um ar mais de superioridade, a fonte serifada, na verdade, ela traz um aspecto muito mais sério, mas quando tu intercala ela com uma não serifada, ela traz aquele sério, mas um pouco mais real, porque a gente brinca que, cara, empresas muito sérias, tu não pode interagir com elas, porque elas são muito sérias, mas quando tu combina com a lata, ela já traz esse a gente olha uma empresa séria, mas que a gente interage com o mundo e tudo mais. Acho que deu para entender. E aí eu começo a fazer essa intercalação. A intercalação não fica boa quando a gente pega uma imagem da outra, né? Porque a gente tem que fazer essa intercalação em camadas, certo? E aí eu perdi muito tempo nisso, muito tempo mesmo. Busquei algumas referências de menu e eu comecei a montar esses menus. Voltei lá para cima, quis buscar uma caixa de um polígono para fazer essas caixas para representar o casco de uma tartaruga, certo? E eu comecei a fazer as interligações. As interligações começaram a ficar prontas, ao mesmo tempo que eu fazia também essas caixas, esses polígonos. Fiz no Illustrator porque, cara, para mim é muito mais fácil fazer no Illustrator do que no Photoshop essas caixas, cara. Photoshop não é bom para formas. Então eu vou lá no Illustrator, faço a forma do Photoshop, apliquei um neon em volta, depois apliquei uma sombra. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Esse neon eu apliquei com efeito, eu dupliquei a camada e coloquei o efeito desfoque gaussiano, que ele dá esse efeito neon e fica muito legal dependendo do brand do site, tá? E aí eu começo a desenvolver essas interligações. Subo a camada, ó, vocês percebem que a camada, ela já começou a fazer essas interligações, mas como eu não apaguei muito bem a camada de cima, ele ficou sobreposto, e eu já arrumei isso, ó como aqui já ficou, tá vendo? A camada já interliga uma com a outra. Ah, Lucas, por que você não faz uma imagem grandona na vertical? Porque senão fica muito pesado para carregar fazer a iniciação do site. Quando tu faz dividido por camada, quando o site inicia, ele já carrega essa camada de cima, já carrega de baixo, vai carregando e a pessoa que está usando, ela já vai lendo o site. Se tu faz uma imagem grandona, por exemplo, 8.000 por 1080, cara, o site demora demais para carregar a primeira imagem e isso é péssimo, tá? Isso é péssimo para quem está
além do site. Eu tentei fazer aqui um duplo menu, um menu de 5, mas, cara, ia dar muito trabalho, não ia dar tempo, já estava com 40 minutos já de projeto andando, certo? E aí eu comecei já a fazer essa montagem. Por que eu botei para cima essas imagens? Por que eu botei para cima esse título? Porque vinha a camada de baixo ainda. Na camada de baixo, como ela vai para cima, essa camada de cima não pode estar com muitos detalhes. Ó, vocês percebem isso? Ó, já vai mostrar. Foi, entendeu? Então já faz essa ligação com a camada de cima, mas sem sobrepor o que está em cima. Isso é muito bom, porque aí tu não fica aquele site muito bagunçado. E aqui eu comecei a buscar um vídeo. Eu queria botar um vídeo no site para deixar rodando automaticamente, certo? Já estava com 47 minutos, eu estava assim, ó, não vai dar tempo de acabar isso aqui. Mas deu tempo, deu 1 minuto e 9, acho que foi justamente porque eu ainda fui caçar coisa. Eu poderia já deixar salvo, mas não deixei. Já deixei em modo de privacidade, já deixei tudo certinho, certo? E aí eu comecei a fazer essa interligação do vídeo com o texto do lado. Porque como o texto eu queria usar ele branco, eu tinha que fazer um background para ele. Então o background que eu fiz foi um pouco ali do gradiente, do preto para o transparente, para trazer esse background para ele. Eu achei que ficou muito interessante, né? Efeito espelhado nele. Isso é muito legal para trazer esse lado mais rústico de um site, né? Então aí comecei a fazer a parte de finalização desse projeto. Mas vocês podem ver que todo site, quando ele é desenvolvido já pensando lá no começo. Eu não deixo para pensar nele, por exemplo, quando o projeto está decorrendo, não, senão leva muito tempo, certo? Então, se você define que seu site, você quer um site interligado, uma landing page interligada, que você quer, enfim, um site mais voltado para determinada área, você já pensa no começo. Já interliguei a camada de baixo que eu fiz lá no Photoshop e aqui eu já começo a finalizar a brand page, né? E aí começa a pensar na logo, começa a pensar como é que vai ficar tudo isso para finalizar para vocês. Eu acho que nesse site aqui eu deixei a placa de vídeo minerando Bitcoin e aí deu um ruim danado porque a placa de vídeo sofreu nesse dia, viu? Apaguei algumas coisas, busquei a logo da Luca, botei a Luca embaixo, puxei ela para cima, Tele, Zaga, começa a finalizar o menu também com a logo da Luca e alguns menus de rede social ali, boto ela para frente, eu tive que fazer o Z-Index, acho que eu mostro ali, o Z-Index para frente para puxar essa camada de baixo e o menu ficar transparente. E aí fechou. Acho que fechou? Não. Eu dei um espaço maior para header, ali de cima, comecei a manusear alguns itens que eu chamo isso de últimos retoques, né? Se é se manusear de. E assim ficou o site dessa semana. Tá bom, time? Eu quero postar toda semana um site, um modelo diferente, trazer uma temática diferente para vocês, para justamente a gente explorar muito mais o que as possibilidades que um Elementor Free, tá? Esse aqui não é o pago, Elementor Free pode te entregar. Falou, time? Forte abraço. Tchau, tchau.